A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. E vamos começando agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, chegando até vocês, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, e ainda mais para nós aqui, né, hoje, nessa manhã, falarmos um pouquinho aí sobre o Pinga Fogo. Hoje é o nosso plantão Tira Dúvidas, então você pode ligar para a gente durante o nosso programa no 3332-1517, 3332-1517, liga, deixa seu nome e seu telefone, e ao final do programa você ainda concorre ao sorteio de uma bolsa da Bela Bolsa e também um livro dos Espíritos. Então ligue para nós, faça sua pergunta, aproveite para tirar suas dúvidas e ao final do programa você concorre a uma bolsa e a um livro dos Espíritos. Então ligue para a gente, 3332-1517. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, por podermos estar vivenciando a melhor época da nossa vida, que é o presente, onde nós podemos mudar, onde nós podemos trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, onde podemos buscar nos transformarmos em pessoas melhores. E assim, Senhor, rogamos o Teu amparo, rogamos o Teu auxílio, para que consigamos fazer a reforma íntima a que somos convidados, para que consigamos vencer, trabalhar o bom combate, vencer a nós próprios, vencermos o egoísmo, o orgulho, e assim caminharmos rumo a Ti, Senhor, vivenciando o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Que Teu amor, que a Tua paz seja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Já começamos com uma pergunta aqui de um ouvinte, mas lembramos a você, ligue para nós no 3332-1517, 3332-1517, ou mande seu WhatsApp no 98413-8111. Aguardamos a sua ligação e aqueles que ligarem fazendo pergunta, ao final do programa ainda concorrem ao sorteio de uma bolsa da Bela Bolsa e também de um livro dos Espíritos. Bom, a primeira pergunta é do Adair, lá do Santa Luzia, e ele faz esse seguinte questionamento. Quando estamos confusos quanto ao meio político, qual é o melhor conselho para nos desligarmos disso e nos mantermos ligados aos planos superiores? E aí eu faço um adendo, no momento em que vivemos, realmente a questão política é uma questão complexa, Vários problemas surgindo aí. E aí, Paulinho, Marli, bom dia para vocês. Como a gente pode ajudar o Adair e todos nós, nessa situação de que estamos vivenciando dessa crise política que às vezes nos causa certos problemas, constrangimentos e às vezes até nos atrapalha um pouco o nosso processo evolutivo. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Marli. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Adair. Obrigado pela sua pergunta. Também o querido amigo ouvinte. Essa pergunta ela é muito interessante, muito importante e oportuna nos dias atuais, já que nós estamos vendo todos esses conflitos aí de ordem social e muito ligado à nossa política. O que acontece? Já criamos uma certa repulsa natural pela política, pelos quadros que nós temos assistido. E também é natural que a religião, especialmente o espiritismo ou o movimento espírita, procure não se envolver na questão da política. Primeiro é importante nós observarmos que a política ela é muito importante para o ser humano. A partir do momento que nós, humanos, adquirimos a condição de humanidade, nós já passamos a ter necessidade da política. Não há possibilidade de nós nos apartarmos da política. E isso é muito importante a gente observar, porque se nós ignorarmos ou não fizermos um compromisso de envolvimento do que está acontecendo na política, significa
que ela vai continuar andando mal. E a gente precisa de observar. Se nós somos homens de bem, significa que nós então poderemos participar mais, fazendo com que a política também seja algo de bem. Porque é algo bom, é algo que promove o ser humano. O ser humano é um ser social, um ser psicológico, um ser emocional, um ser num sentido amplo, mas é também um ser político. Quando nós falamos da política, é natural que haja uma certa repulsa. A gente tem, hoje as pessoas estão muito nisso, né, Marli? Com que essa dificuldade, não, política eu não quero saber. E quando nós não queremos saber, significa que nós não teremos bons resultados. Tudo aquilo que nós queremos saber, que nós nos interessamos, nós vamos entendendo e participando de forma que aquilo vá melhorando. Então a política, ela tem uma importância na nossa vida. Quando nós temos essa visão, aí nós vamos conseguir nos sintonizarmos com o plano superior, com o bem, e aí podermos, então, de uma certa forma, contribuir com a política, né? Vem chegado aí o tempo, o ano que vem, ano de eleição, então é muito importante a gente ter essa observação. Não significa que nós vamos assumir uma política partidária, que nós vamos nos envolver num partido. Não que esteja errado se nós fizermos isto. Mas, se nós preferirmos não nos envolvermos com a política partidária, mas que nós tenhamos compromisso com a política social, com a política pública, porque essa tem como objetivo promover o ser humano, fazer com que a vida melhore. E a espiritualidade trabalha isso. Se nós vamos perceber a possibilidade de um espírito nobre chegar pelas vias da reencarnação no planeta Terra, será em todos os campos do conhecimento humano, inclusive na política. Então, os espíritos nos informam que estão chegando aí espíritos elevados para trabalhar, inclusive, nesta área, que é uma área muito difícil. Se a Marli puder contribuir com alguma coisa, por favor. Com certeza. Marli, bom dia para você. Bom dia a todos que nos ouvem. E eu quero lembrar, Paulo, que a política é feita de homens, como você disse, né? Homens que são espíritos nos seus próprios processos de dedicação nessa área. Os gregos exortavam, né, chamavam a atenção da população, dizendo que a política é uma das ciências mais nobres que existem na sociedade. E através da política, a gente pode desenvolver todos os outros ramos de atividade. Quando a gente pensa no desenvolvimento das ciências, sejam elas técnicas ou sociais, elas perpassam de uma certa forma pelo controle que vem desse campo organizacional da política. Então, a política ela tem um objetivo, ela tem uma particularidade de estar interligada o tempo todo com a construção da democracia. Nós vamos ver que os homens falham em todas as áreas da humanidade, em todas as profissões. Pessoas vêm, se propõem a fazer alguma coisa, desde um lavrador, um médico, uma dona de casa, a um político, cada um traz o cunho da sua própria experiência. A gente lembra também que Napoleão, né, o grande Napoleão Bonaparte, quando reencarna no planeta Terra, a proposta e a missão dele era uma, de levar liberdade. Contudo, ao reencarnar, o poder o fascina e desperta o grande homem que ele já tinha sido em Roma, e ele acaba por perseguir de uma maneira cruel a monarquia. Então, a gente vai percebendo nos próprios livros que a doutrina nos traz como fonte de orientação e consulta, que a falha nesse meio é comum. O que vale lembrar, e você falou muito bem, é o nosso compromisso social de nos mantermos conscientes do que é o papel que cada um, enquanto agente político do executivo, do judiciário, do legislativo, deve fazer. Hoje a gente tem um portal Transparência que permite às pessoas que querem entender o que um determinado político está fazendo no seu trabalho, ir lá consultar. Quais são as suas emendas, quais são as suas propostas, qual é o seu viés de aplicação e busca para uma política social? E muitas vezes a gente gasta um tempo muito grande nas redes sociais com coisas fúteis e não nos interessamos para as coisas do nosso município. Então, a contribuição dos nossos impostos sai daqui. Vai para Brasília, vem para o Estado que volta para nós. Mas nós podemos aprender a olhar onde isso está sendo aplicado e como nós podemos nos aproximar dessas aplicações. E isso requer sairmos do conforto e nos envolvermos numa política participativa comunitária, que é o novo viés que vem sendo construído ainda no Brasil. A gente não tem essa política comunitária, né? A gente ainda não tem esse comportamento, mas a gente está tentando construir. Então, se a gente pensar assim, qual que é o sintoma, né, que existe na sociedade hoje?
é a luz, porque essa corrupção sempre existiu. Só que hoje a gente tem luz suficiente para olhar para ela. E o que a gente pode fazer em pensar no plano maior, recomendo ao... Como que ele chama o nosso... Adair, se você puder, leia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um excelente livro, não só para você, mas para outras pessoas que queiram se sintonizar com qual é o projeto do Brasil. E Elio, que é o espírito que é responsável, um dos responsáveis por essa organização na Pátria do Cruzeiro, ele alerta que para o Brasil ser coração do mundo, Pátria do Evangelho, ele precisa investir em educação. Com certeza, né? E aí é uma boa indicação da Marli para a leitura Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos com uma outra ouvinte aqui também nos fazendo uma pergunta via WhatsApp, e aí a gente lembra o nosso WhatsApp 98413-8111 ou no nosso telefone fixo 3332-1517. A ouvinte, ela nos questiona o seguinte, bom dia, tem como a gente saber quando um ente querido da gente morre, se ele está bem no outro plano? E é a pergunta dela, e nós estamos acompanhando essa família há algum tempo, é uma família que houve a desencarnação de um ente querido recentemente, e eles estão buscando, né, compreender essa situação e da melhor forma possível passar por esse processo, que é um processo doloroso de despedida temporária, digamos assim, né, Paulinho? Essa querida ouvinte é uma pergunta também muito oportuna, porque ela esclarece a muitas pessoas, né? A questão da morte é uma questão muito complexa, muito difícil, porque nós lidamos pouco com a questão da morte, nós conversamos muito pouco a esse respeito. E nós precisamos ser convidados a conversar mais a respeito deste assunto, porque é um assunto que nos envolve a todos. Quem de nós não irá passar por essa situação? A perda de um ente querido, entre aspas, né? Porque a gente só perde aquilo que nós não temos. Se nós perdemos é porque não temos. Se é algo que nos envolve, algum afeto, então nós não perdemos. Na verdade, nós só nos apartamos, conforme a Melissa disse, momentaneamente, mas a doutrina espírita vem quebrar esse tabu, vem romper essas barreiras e dizer que a morte, ela não existe. Existe o interrompimento da vida física, da vida biológica, mas a vida segue do lado de lá. Então há a possibilidade dessa comunicação, dessa notícia, melhor dizendo, sim, e ela costumeiramente acontece quando nós temos esse afeto e de repente nós temos um sonho e aí nos encontramos com esse ente querido, através da mediunidade, através da intuição. E é importante lembrarmos, Melissa, que os nossos queridos, eles não vão para outro lugar, porque nós colocamos a vida espiritual, o plano espiritual, muito distante de nós, quando na realidade nos rodeia. Ou seja, os espíritos estão nos acotovelando a todo momento, estão sempre presentes nas nossas vidas. Então, os nossos entes queridos, é claro que existem lugares circunscritos no mundo espiritual, onde nós buscamos por afinidade, sem dúvida nenhuma. Mas, corriqueiramente, nós estamos aqui, na psicosfera do planeta Terra. Quando eu desencarnar, eu não irei me apartar do planeta Terra, pelo menos eu pretendo. Porque eu só irei sair do planeta Terra em duas situações. Ou sendo um espírito muito inferior, possivelmente eu seja, mas pela misericórdia divina dá para continuar mais um pouquinho aqui. Aí você tem que demandar para um mundo muito inferior, aonde você tem afinidade. Então, se o indivíduo tem uma vida de crimes, de ódios, de perversidades, de corrupção, o planeta Terra já está inaugurando um novo tempo, então esses espíritos não terão mais chance no planeta Terra. Então, eles serão demandados para outra experiência, para outros campos. Se ele é um espírito muito nobre, ele vai buscar outros mundos mais elevados. Mas, via de regra, nós permaneceremos no planeta Terra, na psicosfera do planeta Terra, envolvidos pelo amor de Jesus que comanda o planeta Terra. Então, esses entes queridos estão por aí, e nós precisamos só fechar os olhos para que a gente possa perceber a presença deles. Não necessariamente uma comunicação propriamente dita, né? Isso pode acontecer? Pode, mas imagina que todos fossem dar essa comunicação. A gente teria um congestionamento de comunicações espirituais e não teríamos médium, já que nem todo médium é médium, né? Mas a gente vai ter uma dificuldade disso daí. Então, nós usamos a nossa própria mediunidade, que é a oportunidade que a gente tem
de intercambiar com os Espíritos através da prece, através da oração. No momento em que nós deitamos e buscamos o repouso do corpo físico, nós nos desdobramos, saímos do corpo e encontramos esses entes queridos e trazemos para a vida biológica, para o corpo físico, as lembranças que são necessárias. Inclusive, Marli, eu gostaria de pedir um auxílio seu também nessa área da psicologia, principalmente, porque uma das questões que envolve esse caso atual é que um familiar desse ente que partiu para o plano espiritual não tem aceitado o processo da desencarnação, a esposa, no caso, e tem, assim, tido aquela situação assim, que não tem tido mais vontade de viver. Uhum. E aí, no sábado passado, até mandaram uma pergunta, mas como o programa tinha um tema específico, a gente não conseguiu, talvez, responder tanta pergunta do sábado passado. Mas como ajudar uma pessoa, né, a pessoa que fica aqui na Terra, né, que continua encarnada e que perde essa vontade de viver ante a perda do ente querido. E como o Paulo lembrou, o que acontece é um afastamento temporário desse contato físico, né, de corpo a corpo, mas de mente a mente, alma a alma, isso permanece. Esse é o primeiro ponto a lembrar. O segundo ponto a lembrar, e é um exercício que hoje eu proponho no meu trabalho de clínica com pacientes, juntando a experiência dessa crença que eu alimento na reencarnação e com os trabalhos da constelação, é que eu sugiro a essa esposa que pense nesse marido como alguém que, ao desencarnar, gostaria de estar com seu coração tranquilo, sabendo que todos os seus familiares estão bem. Porque pais, cônjuges, avós, essa ligação que nós temos com o outro é uma preocupação na nossa existência, mas muitas vezes nós estamos preocupados em fazermos alguém feliz. Então, eu sugiro a ela que quando se lembrar do seu companheiro, do seu marido, em todos os momentos felizes, do apoio, do companheirismo, que ela diga para ele: meu amado, em seu nome eu vou fazer algo muito feliz com a minha vida, em honra e orgulho por ter vivido com você. Que ela experimente esse exercício ao invés de se entregar a um processo de solidão, de desespero, de descrença. Ela vai perceber que isso vai dar a ela uma energia que vem de dentro da alma, porque a gente olha para a lembrança do ente que partiu e nós sentimos vontade de deixá-lo em paz e feliz. E ele fica em paz e feliz quando ela está em paz e feliz. Quando nós nos desesperamos, nós deixamos essa pessoa incapaz de seguir com tranquilidade essa nova jornada, onde existem avós, bisavós, tios, uma série de parentes e familiares que estão do outro lado, como tem do lado de cá, né, Paulo? A gente tem amigo de cá e tem amigo do lado de lá. Então, a nossa experiência corpórea é aqui, a experiência espiritual é lá. Então, faça uma mentalização de fazer para você, de evocar na sua alma, dar um destino cada dia mais feliz para você. Eu tenho uma experiência muito boa a respeito disso, isso vai dar para você um estado de tranquilidade maior. Sim, Paulinho. Só falar uma coisinha que eu acho que é muito importante. Dois pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a gente lembrar Jesus, porque nós trazemos Jesus para a gente como referência da nossa religião, seja qual religião for, mas nós esquecemos do seu grande testemunho que ele viera oferecer à humanidade, que é a imortalidade da alma. Jesus, ele não falou de outra coisa senão da vida após a morte, da vida espiritual. E ele dá o testemunho disso quando acontece a sua desencarnação na cruz. Ele reaparece depois para dizer: olha, está vendo, eu estou aqui e a morte não existe. Foi depois cotado como o herói do túmulo vazio, ou seja, porque ele sai verdadeiramente a levantar a bandeira da imortalidade. Então a gente precisa pensar nisso, Jesus como referência, porque senão fica só na hora que está tudo bem legal, Jesus é o cara. Depois, quando a gente mergulha num psiquismo de sofrimento, de angústias, aí a gente esquece dos ensinamentos que ele nos propôs. E lembrar que também as pessoas que vivem conosco são muito queridas, mas não são propriedades nossas, né? Porque nós temos que ter a visão, embora isso seja muito difícil, mas nós precisamos treinar isso, ter a visão da humanidade como irmãos, né? Então, a minha mãe, ela está na condição de minha mãe, mas ela é minha irmã, em primeiro lugar. Porque ela é filha de Deus, ela não é propriedade minha. Daqui a pouco é hora de abrir mão da convivência dela, porque ela tem outras experiências.
E eu terei outras experiências, né? E assim vale para irmãos, para esposo, para esposa, para filhos, né? O quão difícil é para uma mãe entregar nos braços da morte, entre aspas, um filho querido. Né? Como é que é? Quão difícil isso? Agora, se ela coloca na condição, fala, olha, meu filho, ele me foi emprestado por Deus, uma joia, né? Tem aquela mensagem da joia, é uma joia rara que eu recebi só para dar uma polida. Depois eu preciso devolver para o verdadeiro dono, que é Deus, é a vida. Né? Mas enquanto eu estive, a Marli muito bem diz, ser grato, ter gratidão por aquela pessoa ter vivido com você. Isso é sentimento de gratidão. E isso nos dá a condição da gente se reequilibrar emocionalmente e seguir a vida, porque a vida tem que seguir. Né? É verdade. E uma outra complementação que ela faz aqui é se existe alguma coisa que eles possam fazer aqui que possa estar prejudicando esse ente querido que partiu, né? Para que eles saibam o que eles não devem fazer para evitar prejudicar. Acho que a Marli falou já um pouquinho disso também, né, Marli, na sua resposta anterior. A gente percebe primeiro que todo espírito que desencarna tem seu próprio merecimento no processo de resgate. Então, mesmo que a família, às vezes, não estou dizendo só especificamente dessa, esteja num grau de desequilíbrio, de desorientação, a proteção espiritual e o acolhimento é dado primeiro em necessidade àquele que partiu. Então, muitos espíritos, de acordo com o processo de desencarnação, eles às vezes são recolhidos em determinados espaços psíquicos, geralmente próximos, né, a instituições hospitalares, instituições religiosas, e são colocados em câmaras, como o André Luiz relata para a gente nos seus livros, onde eles têm uma proteção. O que eles percebem é que à medida que esse espírito vai despertando a sua consciência do seu estado pós-morte, essas vibrações dos desencarnados podem afetar quando nós começamos durante o dia a dia, na nossa tarefa, em qualquer movimento, culpabilizar essa partida por um fracasso na nossa existência que fica. Então, minha vida está muito ruim porque meu pai morreu. Se meu pai estivesse aqui não teria sido assim. Minha vida está ruim porque o fulano não podia ter me deixado. Então, a gente pensa, vamos pegar o WhatsApp aí hoje, que é um meio de comunicação. O sujeito está lá toda hora, o telefone dele dá um pip, pip, aí vem, nossa, por que você morreu? Pipi, nossa, por que você me deixou? Quer dizer, como é que você vai abrir o seu WhatsApp daquela pessoa se toda hora está te culpando, né, Paulo? Eu aguento um WhatsApp toda hora, pipi, apitando. Então, assim, eu acho que a gente tem um meio de comunicação hoje que mostra pra gente como que é alguém o tempo inteiro falando, te procurando, te buscando, mesmo que seja para mandar mensagem o dia inteiro por uma carência afetiva, como acontece, isso cansa a gente. Então, a gente precisa lembrar que a nossa vida segue, como o Paulo falou, a nossa responsabilidade que ficou aqui tem que ser assumida, e o que a gente pode fazer é a prece. A boa prece é lembrarmos dos bons momentos e dizermos, eu vou continuar fazendo da minha vida uma vida feliz em honra e homenagem a você. Excelente comparação, Marli, eu acho que foi muito feliz aí na sua comparação, e realmente a gente precisa lembrar deles com carinho, mas também evitar, né, sobrecarregá-los, porque eles têm uma jornada a continuar, e nós também precisamos continuar aqui. Paulinho? E lembrando que o sofrimento faz parte desse processo. Aliás, o sofrimento ele tem um papel muito importante, porque é através do sofrimento que a gente se lapida. Mas a gente tem que aproveitar o sofrimento, né? Sofrer com resignação. Sofrer por sofrer, você vai continuar sofrendo, não vai adiantar. Agora, sofre com resignação, você vai entendendo. O sofrimento ele é importante para a gente entender o porquê das coisas, por que aquilo acontece comigo. E aí as coisas vão acontecendo se você trabalhar isso. Um abraço aqui para o nosso amigo Evandro Cruz, que está nos acompanhando aqui pela internet e falou o seguinte aqui para o Paulo. Parabéns mais uma vez pelo programa. Muito boa a colocação do Paulo sobre a influência da política na espiritualidade. Obrigada, Evandro. Um abraço e continue nos acompanhando aqui no Seara Espírita. Bom, nós temos uma ouvinte que nos ligou, ela não se identificou, mas ela colocou a seguinte situação. Ela conta que ela estava triste um dia, né, pensando nos pais que já haviam desencarnado, o pai era espírita, e passou um clarão na cozinha onde ela estava e a luz acendeu sozinha. E ela faz aponta um detalhe que a instalação da casa é nova, o interruptor estava desligado, e aí ela nos pergunta, né, o que isso poderia significar, principalmente pelo fato de que naquele dia ela estava muito triste com a lembrança dos pais. Marli. Os fenômenos têm ordens que podem ser da esfera psíquica
né, espiritual e podem ser da esfera física. A gente não tem como precisar, porque a gente vê alguns programas americanos aí com um termo assim, caça-fantasmas, né? Que eles vão lá procurar fenômenos psíquicos, investigar profundamente. Nós acho que no Brasil nem temos isso, né, Paulo? Eu não tenho notícia disso. Mas, enfim, eu vou trazer para você uma reflexão que é a seguinte. Primeiro, você olhar que tipo de tristeza é essa que envolve nessa partida dos pais. Porque o tema da morte, como foi abordado aqui anteriormente, é um processo de separação. Se a gente pensar nisso como uma possibilidade de uma comunicação psíquica espiritual, talvez o que esse clarão possa ter tentado despertar a você é que essa vida continua. Porque às vezes a gente pensa na morte como um fim em si mesmo e como algo que nos impedirá de um dia estarmos ao lado dessa pessoa partilhando e compartilhando das suas energias. Então traga para você, se seu pai era espírita, com certeza não faltou momentos onde ele te lembrou isso, que a vida continua. E que essa tristeza da saudade, ela é comum. Meu pai já é desencarnado e às vezes eu sinto saudade dele. Ele gostava muito de jogar o baralho dele. Às vezes eu passo aqui na praça, atravesso a praça todos os dias, vejo meus tios ali, amigos do meu pai. Eu sinto saudade. Às vezes eu penso assim, olha, se meu pai estivesse aqui, eu estaria fazendo N coisas com ele. Mas ele não está. Então, sentir saudade, ficar com um sentimento de tristeza pela saudade é normal. O que a gente não deve em momento algum é se entregar a essa tristeza e deixarmos de fazer o esforço que devemos para mudar a nossa vida em prol de um sentimento que nos leva ou nos arrasta para um recolhimento, para um afastamento social, para a isenção das nossas responsabilidades, culpabilizando essa pessoa por não estar aqui nos dando talvez um suporte financeiro ou emocional que nós quiséssemos. O processo de autonomia, como o Paulo lembrou, ele é da esfera de cada um de nós. Então busque a sua autonomia, faça algo bom da sua vida, onde seus pais estiverem, estarão muito felizes e orgulhosos de você. Com certeza. Só mandar um abraço aqui enquanto isso, um abraço lá para Aparecida de Curral Novo, sintonizada com a gente aqui no Seara Espírita, e o Joãozinho manda um abraço também lá para Madalena, também de Curral Novo. Então um abraço para a turma toda aí de Curral Novo, muitas felicidades e alegrias para vocês, que Jesus os abençoe. Paulinho. Allan Kardec, no livro dos Médios, nos informa de que existem classificado em duas características os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos intelectuais. Esse clarão pode ter sido um fenômeno de efeito físico, né, que é muito menos provável, porque para que os espíritos possam promover esses fenômenos, demanda uma certa complexidade muito maior. Mas existem os fenômenos de efeitos psíquicos, né, mais ligado à intelectualidade, que na verdade, acontece na mente da pessoa. Então a pessoa vê, ele não aconteceu fisicamente, mas a pessoa vê psiquicamente aquele acontecimento. Da mesma forma que uma pessoa que vai ler uma mão, ela vê na mão, mas não está na mão, é na mente dela. Nas cartas a mesma coisa, na bola de cristal a mesma coisa. Então é um fenômeno que acontece na mente. Como saber se é uma coisa ou se é outra? Não tem jeito, né? Porque isso pode até ser um efeito físico, mas não espiritual. Ou seja, uma descarga elétrica, alguma coisa que pode ter acontecido. Allan Kardec nos convidou a reflexionar nessas possibilidades. Antes de aceitar como verdade, a gente tem que investigar. E até colocar como uma possibilidade não ter acontecido nada. Mas é só um palpite, a gente não pode dizer aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que é importante, a essência desse acontecimento, é o que a Marli já muito bem esclareceu. Ok, então quando a gente lembre dos nossos entes queridos que já partiram antes de nós, vamos lembrar com carinho, com amor, né? Mandando boas energias e vibrações para eles. E como a Marli muito bem colocou, que a gente gostaria de ressaltar cumprindo a nossa etapa evolutiva aqui da melhor forma possível, né? Continuando a nossa caminhada aqui da melhor forma possível, que com certeza onde quer que eles estejam, estarão felizes também da gente estar dando continuidade à nossa existência da melhor forma possível, né? Bom, a Marina lá de Ressaquinha, e um abraço aí para a turma toda de Ressaquinha, faz a seguinte pergunta para nós. Quando desencarnamos, encontramos e nos comunicamos com os entes que nos antecederam? Marina, né? Marina, muito obrigado pela sua pergunta. Claro que nós nos encontramos, porque senão seria uma contradita, né? Seria paradoxal, e a gente tem esses relatos, história fora, né? Inclusive na Bíblia. E vejamos que nós colocamos Jesus como referência. Jesus, depois da desencarnação, ele encontra.
né? Ele encontra com muitos amigos. Primeiro, para uma mulher, dizem as más línguas que ele apareceu primeiro para uma mulher, que ele queria que a notícia se espalhasse rapidamente. E de fato aconteceu. Claro que é uma brincadeira, porque ela logo foi ter com os amigos dizer: olha, o nosso mestre não morreu, ele está vivo. Então, isso é a prova de que nós encontramos com os nossos queridos, né? Claro que não é imediatamente, e claro que vai depender de circunstâncias, porque cada um busca as suas afinidades. Imaginemos que um grupo de pessoas desencarna num acidente de ônibus. Vão todos os espíritos para o mesmo lugar? Não, porque são espíritos com afinidades diferenciadas. Da mesma forma que os feridos vão um para um hospital, outro vai para outro hospital, outro vai para casa porque não teve nada, cada espírito vai buscar o seu lugar de afinidade. Assim acontece conosco. Quando nós desencarnamos, nós vamos ter com os nossos queridos, com os nossos entes queridos, mas há sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o atestamento daquilo que nós falamos, da visão como irmãos. Então, quando eu chegar no mundo espiritual, vou encontrar aquelas pessoas queridas? Sim. Vou relembrar? Sim. Vou ter a proximidade e continuidade da convivência? Sim. Mas nos reorganizando, cada um buscando as suas experiências que melhor lhe aprouver. Então, nós encontramos os nossos entes queridos, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que se fizermos uma viagem, logo retornamos e nos reencontramos para nos abraçarmos. E a Marina faz outra pergunta aqui também, eu vou passar para a Marli responder, é o seguinte: quando falam que devemos orar para as almas pedindo ajuda, elas podem nos ajudar? A oração pelas almas é vamos dizer assim, uma tradição que vem de outras religiões, em especial da religião católica. A oração pelos espíritos que partiram é sempre muito válida, porque todas as preces, elas se transformam em energias que no livro Céu e Inferno, há um dos espíritos que relata que a energia da prece numa simbologia é assim. Imagine alguém que está num local frio, num dia frio, no seu quarto, tentando se restabelecer. Aí você pega aquela pessoa, coloca ela lá fora e tá aquele sol gostosinho da manhã que te dá aquela esquentada. Na hora que você chega no sol, você tem aquela sensação que te movimenta todo o corpo físico e mental. Então, ele dá como exemplo a prece assim. O poder da prece é como se a gente tirasse ela de um local frio e desse a ela um aquecimento, ou seja, a gente revitaliza o seu centro espiritual. E essas preces, elas seguem para o plano espiritual e se transformam em energia. Eu às vezes brinco com os meus pacientes infantis, Melissa, eu gosto muito de pegar aquela Companhia dos Monstros, lá onde Abu, né, invade o mundo dos monstros e quebra o paradoxo da energia do medo pela energia do sorriso e consegue botar a fábrica para funcionar a 1000 por hora. Enquanto eles buscavam a energia do medo, eles não sabiam que a energia da alegria, do sorriso era muito maior. Então, às vezes o mundo dos desenhos consegue traduzir isso para a gente também de uma forma muito efetiva. A prece tem uma importância grande. Agora, com relação a gente pedir a ajuda, o que a gente tem como orientação na doutrina espírita é que a gente ore para os espíritos que estão próximos e que têm condições de nos ajudar. Como eu não sei quem é que está mais próximo de mim com melhores condições, eu não cito nenhum nome. Eu vou pedir, se eu estou em viagem, aos espíritos protetores da BR, que nos auxiliem, nos conduzam de forma segura. Se eu estou num ambiente de trabalho, eu vou pedir aquela espiritualidade que está ali. Por quê? A espiritualidade nos orienta que, por exemplo, numa família, cada um tem o seu espírito protetor, mas tem um espírito protetor da família. No hospital, cada profissional tem o seu espírito protetor, mas a entidade tem um espírito protetor daquele local. Então, às vezes eu vou ficar chamando a minha avó, o meu avô, o meu pai, que eu falei que já desencarnou. Eu não sei se meu pai tem condições. Então, como que eu vou ocupar meu pai para me ajudar numa situação que eu não sei se ele tem condições? Então, é melhor que eu destine essa prece aos espíritos superiores que estejam próximos e que possam me ajudar de uma maneira mais tranquila. Eu vou relatar um fato que aconteceu comigo, que eu às vezes conto e que eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. Certa vez eu precisava ir ao Rio de Janeiro, não tinha experiência de transitar lá, e eu fiz as minhas preces, eu tinha que fazer inclusive alguns pagamentos lá, e a gente tem um temor muito grande de transitar no Rio. E eu fiz as minhas preces e pedi a espiritualidade, que algum carioca pudesse me ajudar, já que eu não tinha condições de ir para lá com tanta segurança, que ele me desse proteção e que me intuísse. Eu consegui ir fazer todos os meus
trabalhos naquele dia, voltei. Quando eu cheguei entre Rios de Minas, eu senti alguém, aí eu senti, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, daqui para lá você pode ir embora. Olha. E eu senti claramente a presença de um homem. Ele falando comigo, agora você pode ir embora, não precisa mais de mim. Então, assim, ele me ajudou de uma maneira discreta, sutil. Eu consegui transitar no Rio, encontrar os endereços com maior facilidade. Claro, fazendo o meu esforço, que a gente não designa os espíritos, a responsabilidade. Mas eu tenho certeza que naquele dia eu encontrei uma ajuda espiritual muito bacana. Então, pode pedir? Pode. Mas peça de uma forma que a gente não direcione para alguém que a gente não saiba se pode nos ajudar. Na dúvida, Melissa, eu acho que você deve pedir para quem vai ter condição de te ajudar, né? Peça para Jesus. Se Jesus não puder te atender, ele vai mandar alguém, como mandou o carioca para Marli. Imagina o seguinte, eu preciso pedir $1.000 emprestado para alguém. Eu vou pedir para Marli ou para Melissa. Aí eu vou analisar quem vai ter esse dinheiro para emprestar. Melhor você pedir para o banco. Porque se eu pedir para uma que eu sei que está meia boca como eu, aí eu vou criar para ela um constrangimento, uma dificuldade, um sofrimento, porque ela vai falar, puxa vida, não vou conseguir ajudar o Paulo, né? Quero ajudar, mas não posso. Então a Marli muito bem lembrou que pedir àqueles que nós sabemos que existe a possibilidade deles estarem em situação análoga à nossa, ou com uma certa dificuldade, então não é prudente a gente incomodá-los com isso, né? É verdade. Independente de ser um parente deles ou não. É verdade. A Maria falou que os espíritos bons nos ajudam, independente se são nossos parentes ou não, né? Aliás, somos todos parentes. Todos irmãos, né? Com certeza. Bom, a Sueli Bianchetti está mandando um abraço para todos, falou que está ouvindo o programa, organizando a pechincha do CEPAS que acontece hoje lá na própria casa, né? E ainda ouvindo o programa lá. Um abraço, Sueli, tudo de bom para você. Bom, nós temos uma outra ouvinte aqui que também não se identificou e ela relata o seguinte, que estava passando por muita dificuldade na sua vida, parece que é uma situação mais delicada, e o marido já havia desencarnado, e ela o chamava muito, e a gente está falando muito sobre desencarnação, né? Hoje acho que o tema está voltado para essa parte mesmo. E ela o chamava muito, né? Pedia muito por ele, pedindo ajuda por ele, é o que a Marli acabou de falar para a gente também um pouco. E muitos fenômenos começaram a acontecer na casa, copos caindo, barulhos, coisas que ela não conseguia identificar de onde vinha. E o Paulo falou um pouquinho sobre isso também, né? Por fim, ela parou de chamá-lo e os fenômenos cessaram. Há uma correlação, Paulinho? Pode haver uma correlação, mas não necessariamente, porque percebemos que neste momento existia aí nela uma fragilidade, que é natural, emocional, então com isso nós abrimos as portas. E não podemos esquecer que existem espíritos oportunistas. Né? Então, imagine o seguinte, você está com uma ferida aberta, você não vai ao posto de socorro para tratar aquela ferida, as moscas virão e vão pousar naquela, trazendo contaminação. Então, se nós não estamos protegidos pela prece, pela oração, pela boa leitura e emocionalmente desajustados, nós vamos possivelmente atrair esses espíritos oportunistas. Mas poderá ser o esposo? Poderia, mas a gente não tem como dizer foi ele ou não foi ele, né? Poderia porque, conforme nós saímos dessa vida, se temos alguns desajustes, se temos alguns desequilíbrios, e aí levamos isso para a vida espiritual, nós transferimos para o além a nossa realidade, as nossas emoções, as nossas tristezas, os nossos conflitos, também as nossas alegrias e os nossos ajustes, mas é natural que se a gente chega no mundo espiritual num certo desequilíbrio e alguém nos importuna com as suas aflições, nós vamos ficar perdidos, desajustados e às vezes até sem saber como fazer. Então, talvez até involuntariamente, estou colocando numa hipótese de ter sido ele, né, mas não voluntariamente. Eu vou derrubar copo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Provavelmente sem saber até o que estava fazendo, caso tenha sido ele. Não temos como saber, porque isso seria uma aposta e o Espiritismo não trabalha com palpites, com apostas, né? E sim com certezas. É só uma possibilidade. Mas o importante é que você já está ajustada, já está equilibrada, então segue a sua vida com prece, com oração, estudando o Evangelho de Jesus, porque a gente sempre fala o seguinte: vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? Sim, para os espíritas. Mas aquele que não é espírita, estudar o Evangelho de Jesus à luz da sua própria religião. O que é importante é nós absorvermos a essência moral do ensinamento de Jesus, porque esse vai nos dando norte para o reequilíbrio, o reajustamento, que é muito importante para as nossas vidas.
A Glória lá do São José ligou para a gente também com a seguinte dúvida: se existe algum tempo para que a ajuda que pedimos aos espíritos cheguem até nós, ou seja, que a resposta venha daquilo que nós pedimos, né? Ou se existe alguma forma de saber se nós seremos atendidos ou não. Marli. Tem uma outra simbologia que pode aproximar o nosso pensamento dessa resposta. Por exemplo, um aluno que entra no ensino no começo do ano. E aí ele quer o quê? Passar de ano, né? Ele quer passar de ano, né, Melissa? Que vai acontecer lá em dezembro. Mas não quer dizer que dezembro seja um marco onde ele vai conseguir. Para ele conseguir, existe uma coisa chamada mérito. Dezembro de 2030. Vai depender de uma coisa chamada mérito. Se durante todo aquele ano ele for um aluno que se dedicar a todas as suas atividades no compromisso do aprendizado, aquele merecimento que ele busca no final do ano, ele vai alcançar. Então, todas as vezes que nós pedimos algo à espiritualidade, porque a prece tem o caráter de pedir, de agradecer e de louvar, nós vamos ser atendidos no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, uma das coisas que fica assim, mais tranquilo também para a gente se perguntar é o que eu estou pedindo para Deus. Porque às vezes eu estou pedindo uma coisa que, infelizmente, não está na ordem desse nosso atendimento. O que a gente percebe que tem maior velocidade na nossa atenção nesse processo divino é quando nós pedimos força, intuição, coragem, fé, quando nós pedimos os sentimentos que movimentam a usina das nossas responsabilidades na vida. Então, eu tenho problemas econômicos. O que eu preciso fazer? Eu não administro o que eu ganho, mas eu administro o que eu gasto. Então, o que eu faço? Eu, administrando o que eu gasto, faço um programa, não me endivido mais, me organizo, daqui a algum tempo eu consigo. Então, se eu sou uma pessoa desajustada economicamente, não adianta eu ficar pedindo a Deus para ganhar na loteria, não adianta eu ficar pedindo a Deus para Ele me ajudar a ganhar dinheiro, não adianta eu pedir a Deus para Ele me mandar mais clientes, porque isso são coisas que estão no mercado da vida, no campo das emoções, né, Paulo? Mas eu posso pedir a Ele força, dedicação, intuição, abrir os meus canais mentais e espirituais para provocar em mim aquilo que eu estou buscando. Então, dizer como que eu vou ser atendido e de que forma e quando eu vou ser atendido são questões muito particulares. Mas nós precisamos lembrar que o nosso contato com o divino deve ser através do sagrado em nós, da religiosidade. O campo da matéria nos pertence como conquistas e cada um deve fazer o seu esforço próprio para aquilo que precisa. Bem colocado. Paulinho. É interessante, só me permita, Marli, fazer a inversão daquilo que você propôs, que é pedir, louvar e agradecer. Realmente a gente faz dessa forma, mas o correto seria agradecer, louvar e depois pedir, né? Esse seria dentro do bom senso. Mas na verdade nós somos sempre atendidos. O final da pergunta dela, se nós serei atendido, nós somos atendidos? Somos. Ou seja, não há falta de resposta da nossa prece, do nosso pedido. A questão é que não chega da forma que nós pedimos, né? com as mesmas características, porque nem sempre aquilo que nós pedimos é aquilo que nós devemos receber. Então nós seremos atendidos, mas oportunamente, da maneira que melhor nos atende, né? Ou seja, o pai, na sua sabedoria, ele não vai oferecer ao seu filho algo que lhe prejudique, por mais que ele implore. Imagina que um filho peça para o pai: posso tomar sorvete? O pai vai dizer sim ou não. O não não educa, o não é educativo, né? Então ele pode, depois que você almoçar, né? Ou outro momento e tal. Então, eu acho que a prece, ela tem essa função de nós avaliarmos o contexto das nossas necessidades, pedir e aguardar, conforme a Marli muito bem disse, o merecimento. Nós temos uma outra pergunta aqui de um ouvinte que está nos ligando e ele faz o seguinte questionamento: há alguma relação espiritual em os meus relacionamentos amorosos não se concretizarem? Começam bem, mas não vão para a frente. Então o ouvinte está questionando mais essa parte agora de relacionamento afetivo. Isso é para Marli, né? Mas eu vou dar só um palpite. Eu como todo bom mineiro, eu estou bem desconfiado que eu acho que existe, entendeu? Porque é natural que essas coisas que são muito importantes na nossa vida tenham relação com a nossa realidade espiritual. Então, por exemplo, a família que eu vou nascer, o tipo de trabalho que eu vou seguir na vida, o meu estilo de vida, com quem eu vou casar,
como é que vai acontecer a minha desencarnação. São situações que está dentro de um planejamento reencarnatório. Se eu vou dar uma topada na parede, na quina da mesa ou não, isso são circunstâncias, mas as coisas de maior importância na nossa vida têm um planejamento. Embora não exista determinismo, nós podemos, nesta encarnação, por comportamentos os mais variados, a vida tomar outros rumos pelas nossas próprias escolhas. Então é importante a gente analisar que tipo de vida nós levamos, qual o estilo de vida que eu tenho. Agora, se eu faço tudo certinho e ainda assim dá tudo errado, significa que nós temos um comprometimento lá no passado, no pretérito, encarnações anteriores, onde nós desajustamos a vida de alguém e agora estamos sendo convidados a nos reajustarmos pela chamada expiação e prova, ou seja, é uma oportunidade de expiar o passado, mas de provar o futuro, para que a gente possa se reajustar e logo mais, depois dessa tempestade, virá uma pessoa, sem dúvida nenhuma, que irá te preencher e criar e promover na sua vida grandes alegrias, grandes felicidades. Marli? Bom, eu vou te convidar a fazer algumas perguntas a si mesmo e àqueles que nos ouvem. A primeira coisa, esse coração está disponível para amar e ser amado? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque no campo das relações afetivas, quando nós estamos com algumas pessoas ainda no nosso campo de memória, às vezes o outro se aproxima e a gente se torna um scanner de defeito alheio e não de qualidades. Então a gente começa a ficar com o outro, mas inconscientemente fazemos comparações que nos agradam mais ou menos, ou nos tornamos pessoas que boicotamos a nossa relação com o outro, porque na verdade a gente não quer aquele outro na nossa vida, a gente queria aquele outro lá de trás. Então, como um exercício que eu vou lhe propor, faça mentalmente um exercício, no momento que você tiver total privacidade, no seu quarto, na sua casa, coloque todos os seus amores, todos os seus relacionamentos um a um. Olhe para cada um deles com respeito, com gratidão, sem juízo de valor e diga a eles, eu deixo você ir com o que é seu e fico com o que é meu, porque eu sei que você me deu o seu melhor e eu te dei o meu melhor. Passe para o outro amor que você teve e faça a mesma coisa, até você chegar no último. Primeiro, é importante olharmos para as nossas relações anteriores com respeito, sem cobrança, sem exigirmos de quem nos passou pela vida qualquer tipo de exigência física, moral, do que seja. O outro passo importante é a gente começar a se perguntar que tipo de relacionamento eu estou procurando, porque a nossa sociedade foi muito romantizada. Então a gente está procurando, às vezes, o príncipe encantado, a princesa dos contos de fada, e aqui na Terra somos todas pessoas comuns. Então olhe para as pessoas com o comum de cada um delas, porque nós somos pessoas comuns procurando outras pessoas. Então encontre nessas pessoas comuns momentos de partilhar uma vida sexual saudável, um compartilhar de uma divisão de contas numa casa, numa projeção de um lar, enfim, busque uma vida comum. Saia talvez de uma projeção romântica demais para a gente tentar entender. Existem outras questões, como o Paulo colocou, espiritual, existem outras questões de traço afetivo, psicológico, que a gente não tem tempo para abordar. Mas numa ordem geral, confie no seu interior. Ele é um bom sinalizador. Um abraço. Bom, agradecemos a participação de todos os ouvintes, agradecemos aqui também o Paulo e a Marli que vieram trazer para a gente aqui essas respostas. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.